Família prepotente abandona cachorro usando uma desculpa inventada. Karen grita como se fosse um crime quando restringiu o direito de visitas. Quando eu estava no ensino médio, costumava ser voluntário em um abrigo de animais. Onde eu moro, os abrigos estão sempre lotados, e os coordenadores de adoção recebem e doam cães apenas com uma assinatura sem fazer perguntas. Preciso ressaltar que amo cães mais do que tudo nessa vida, e é exatamente por isso que essa história ainda me revolta. Scott era um grande labrador preto, um gigante gentil de 7 anos. Tudo que ele queria de alguém eram alguns carinhos, talvez uma coçadinha na barriga. Conheci ele, o melhor cão que já conheci. Na pior situação possível, ele estava sendo abandonado por sua família. Aí entram Karen, seu marido e filho. Karen, quase aos prantos, afirmou que não tinham mais condições de ficar com Scott. O marido dela havia conseguido um emprego na Austrália e a família precisava se mudar. Alegaram não ter meios financeiros para levar o cão. Eu era apenas um voluntário. Então observei enquanto a gerente do abrigo com um suspiro processava a entrada do Scott. O cão não tinha ideia do que estava acontecendo, apenas abanava o rabo. A família, de forma suspeita e sem uma despedida, emocionado, o deixou na porta e foi embora. Os abrigos no meu país não são como os que existem nos países ocidentais. São basicamente um espaço aberto onde os cães são apenas amarrados, alguns andam soltos. É um ambiente bem difícil, então tentamos dar todo o amor possível para compensar a falta de estrutura. Voltando ao Scott, havia se passado 2 dias e ele não se movia do local onde sua família o deixará. Ele ouvia passos e abanava o rabo, só para se decepcionar. Não comia. Era o cão mais triste que eu já vi. Eu me sentava ao seu lado e ele simplesmente colocava a cabeça no meu colo e suspirava. Eu não aguentava mais. Levei ele para minha casa. Demorou 2 semanas para que ele mudasse de um estado deprimido para feliz. Ele também tinha vários problemas de saúde. Seu fígado estava comprometido. Me perguntei por que a antiga família não nos informou sobre seu estado de saúde. Um dia o abrigo recebeu uma ligação. Era a família querendo visitar o Scott. Primeiro sinal de alerta. Se eles tinham que se mudar urgentemente, por que ainda não haviam ido? Respondi educadamente que Scott precisava de tempo para se adaptar à sua nova casa. Karen me disse que o filho dela estava chorando por ele e queria vê-lo. Concordei. Eles vieram à minha casa para vê-lo. Scott estava eufórico. Parecia quase pronto para ir com o garoto. O que me chamou a atenção foi que a Karen e o seu marido ficaram no carro enquanto o garoto veio acariciar o cachorro e tirar fotos com ele em seu celular. Ele não parecia emocionado e passou cerca de 10 minutos com o cão. Isso aconteceu mais 2 ou 3 vezes, até que decidi que isso estava afetando demais o Scott. Toda vez que eles iam embora, tudo recomeçava. Scott ficava triste, deprimido e não comia. Prometi a mim mesmo que o deixaria esquecer aquelas pessoas. Eles começaram a me ligar a cada 2 semanas e eu perguntei quando iriam para a Austrália. Mas quando vocês vão embora? Isso não é da sua conta. Bem, o bem-estar e o estado emocional do Scott são da minha conta, então não vou permitir que vocês o vejam novamente. Ele fica uma semana sem comer depois que vocês vão embora. Hahaha, que estado emocional? É só um cachorro, escute você mesmo. E vocês nem nos disseram que ele tinha problemas no fígado. É apenas um cachorro, você pode se acalmar? Vocês não são mais bem-vindos em minha casa. Ok, então devolva o cachorro para o abrigo, assim o meu filho pode vê-lo de vez em quando sem tantos problemas. Desculpe, esta é a casa dele agora. Vá se danar. E ela desliga. Durante esse tempo, meu pai estava recebendo cuidados paliativos em casa, pois estava em estágio avançado de câncer de pulmão. Precisávamos manter a casa silenciosa para que ele ficasse confortável. Scott sempre ficava de guarda do lado de fora do quarto do meu pai. A campainha começa a tocar freneticamente. Quando abri a porta, Karen e seu filho invadem a casa. Karen começa a vociferar sobre seu direito de ver seu cachorro, empurrando o filho para acariciar Scott. Scott estava logo na frente do quarto do meu pai e se tornou muito protetor dele. Esse cachorro nunca latiu antes, no máximo tinha choramingado. Ao ver a Karen e o garoto avançando em direção ao quarto do meu pai, ele late alto, fazendo os dois se assustarem. Quase chorei de orgulho desse garoto. Finalmente ele sabia quem era sua verdadeira família. Ele rosnou um pouco e se acomodou novamente na frente do quarto do meu pai, sem sequer abanar o rabo para eles. Eles foram embora e nunca mais voltaram. Até 2019 eles nunca foram para a Austrália. Tenho quase certeza que os problemas de fígado dele, do qual faleceu alguns anos depois, fizeram com que o vissem como um problema. Próximo relato. Minha esposa e eu decidimos tentar ter filhos no ano passado, mas descobri que sou infértil. 5 meses depois ela engravidou. Meu casamento com minha esposa tem 3 anos, mas estamos juntos há 6. Ela sempre foi uma das pessoas mais incríveis que já conheci, sem grandes brigas. Nossos jeitos de amar são compatíveis e ambos somos pessoas ativas, o que sempre fortaleceu nosso relacionamento. É por isso que essa situação é tão difícil para mim. Nossas carreiras têm prosperado nos últimos anos. Ela trabalha com marketing e eu sou consultor de TI autônomo, o que me permite ter horários flexíveis. Decidimos no ano passado que queríamos começar uma família, com ela mantendo o trabalho em tempo integral e eu reduzindo para meio período. Ambos estávamos ansiosos, mas animados para ter nossos próprios filhos. Resumindo, fui diagnosticado com azoospermia em dezembro passado, uma obstrução que significava que eu não estava produzindo. Felizmente é tratável com cirurgia, e finalmente agendamos o procedimento para julho. Ambos temos uma libido alta,
Então continuamos ativos, mas teoricamente eu não deveria ser capaz de engravidá-la. Ela atrasou a menstruação esta semana. Não consegui acreditar que ela estivesse realmente grávida. Fizemos 3 testes e todos deram positivo. A princípio fiquei chocado, pois isso parecia impossível. Ela nunca me deu razões para desconfiar dela. Não sou do tipo ciumento, mas estou completamente perdido. Os médicos disseram que isso não poderia acontecer. E não consigo acreditar que minha esposa arriscaria o futuro pelo qual estávamos tão animados por uma aventura passageira. Minha esposa está radiante e não mostrou nenhum sinal de culpa. Estava tão empolgada quando descobriu que naquele momento não expressei minhas preocupações, mas depois que ela saiu para trabalhar fiquei desolado. E se ela tivesse me traído? Lembrando agora, há pequenas coisas que não me pareciam relevantes, mas que agora me fazem pensar. Por causa do trabalho, ela frequentemente janta com clientes e às vezes volta tarde. Ela teve alguns meses agitados, o que é normal. Uma noite ela chegou em casa com um perfume diferente. Lembro de ter visto uma mensagem com um emoji piscando no celular dela, mas achei que fosse de uma amiga. Estou muito confuso. Marquei uma consulta para segunda-feira para ver se há alguma chance de o bebê ser meu. Se for meu e eu acusá-la injustamente, vou me sentir o pior dos homens. Mas ela vai voltar do trabalho em algumas horas e não sei o que dizer. Não consigo parar de pensar nessas pequenas coisas que podem indicar uma traição. Espero até a consulta na segunda-feira para falar com ela ou compartilho minhas inseguranças agora enquanto ela celebra a gravidez. Estou preocupado de não conseguir esconder o que estou sentindo. Atualização. Levei a sério muitos dos conselhos que recebi. Anos atrás tive uma ex-namorada que me traiu e isso realmente deixou uma marca em mim. Somente quando comecei a me dedicar mais aos esportes e a cuidar melhor da minha saúde consegui tentar seguir em frente. Conheci minha esposa em uma liga de futebol na qual jogávamos juntos. Tivemos tanta confiança um no outro durante tanto tempo que pensei que esses medos haviam desaparecido. Somente agora voltei a me sentir tão vulnerável, mas eu não queria deixar meu passado atrapalhar o que poderia ser uma grande bênção. Algumas pessoas expressaram de forma clara a maneira correta de comunicar meus sentimentos sem parecer acusatório e respeitando minha esposa que nunca me deu motivos para duvidar dela. Não é raro que ela chegue em casa tarde, normalmente ela gosta de ir direto para a cama. Não queria jogar isso nela imediatamente e decidi esperar uma noite para refletir. Acordei cedo inquieto, saí para correr e limpei minha mente, mas não consegui esperar mais. Preparei nossas omeletes favoritas e disse a ela que precisávamos conversar. Após eu falar o que sentia, ela me disse: Você sabe que eu não sou a Ashley, certo? Ela me conhece bem. Ashley é minha ex que me traiu. Primeiramente pedi desculpas. Lamentei por ter deixado essa situação crescer tanto em minha mente sem conversar com ela antes. O que deveria ser uma bênção se transformou em insegurança e medo para mim. Conversamos por um bom tempo. Disse a ela o quão feliz me sentia ao vê-la tão animada e empolgada com o bebê. Falei sobre o quanto amava nosso relacionamento e o quanto me sentia mal por duvidar da lealdade dela. Ela nunca me deu motivos para desconfiar e eu ainda não conseguia superar a ideia da traição por causa da minha ex. Ela agradeceu por eu ter compartilhado meus sentimentos e sabia o quanto aquilo tinha sido difícil para mim. Ela se ofereceu para fazermos um teste de paternidade assim que o bebê nascesse, o que inicialmente me deixou mais tranquilo, mas algo ainda parecia estranho. Honestamente, não sei porquê, mas algo sobre o jeito que ela estava tão disposta a fazer o teste de paternidade e quase não se aborrecer comigo por ter escondido isso dela me deixou inquieto. Normalmente ela teria ficado chateada por eu não ter compartilhado antes, mas havia uma sensação estranha que não consegui superar pelo resto do dia. Parecia que ela estava dizendo todas as coisas certas, mas não conseguia me livrar desse sentimento incômodo na minha cabeça. Talvez eu esteja apenas sendo paranoico, talvez haja um pressentimento que eu devo ouvir, mas acabei indo à consulta sozinho já que decidimos que seria bom verificar se ainda precisava da cirurgia. Descobriu-se que a zoospermia obstrutiva. Li tantas histórias sobre pessoas que eram consideradas inférteis e acabaram engravidando, então mencionei isso e como a gravidez da minha esposa estava me afetando. O urologista achou que seria improvável que eu não precisasse de cirurgia para ter um filho dada a minha situação. Ele evitou entrar no assunto e insistiu principalmente em confirmar se ela estava realmente grávida. A consulta não ajudou muito, senti que só aumentou minha incerteza. Ela chegou em casa às 8h30 da noite passada. Conversamos sobre marcar uma consulta para verificar a gravidez quando ela chegou. Ela pareceu um pouco confusa, mas rapidamente concordou. Prometeu fazer isso pela manhã. Perguntei como tinha sido o dia no trabalho e ela me deu uma resposta evasiva sobre o chefe a pressionando muito e estando estressada. Não há nada concreto, mas ela parecia estranha. Eu realmente não conseguia identificar o que era. Continuávamos agindo com carinho, mas algo parecia errado e eu não podia falar sobre isso sem repetir a mesma conversa que tivemos no domingo. Tenho tentado me concentrar no trabalho para me distrair, mas não consigo focar.
Temos uma conta conjunta de onde às vezes movimentamos dinheiro, mas geralmente usamos apenas para compras ou itens domésticos, a menos que conversemos sobre isso previamente. Esta manhã ela transferiu metade para a conta dela, cerca de $1.700. Não fazemos isso, ela nunca precisou fazer antes. E verifiquei nosso portal de saúde, e ela marcou a consulta para a única hora na quinta-feira que mencionei que estaria ocupado trabalhando fora. Era para irmos juntos. Estou começando a ficar desesperado. Como abordo isso sem ter a mesma conversa novamente? Estou considerando obter uma segunda opinião médica para mim, mas preciso de uma perspectiva objetiva para saber se estou realmente perdendo o controle ou se essa situação também parece estranha para outras pessoas. Edição. Tenho tentado me centrar. Conversamos calmamente por um tempo ao telefone. Ela afirmou que transferiu o dinheiro antecipando os pagamentos de franquias que terá com diferentes consultas. Não mencionei mais nada, mas ela pareceu um pouco impaciente comigo, provavelmente com razão, e insinuou que teríamos uma conversa mais longa quando ela chegasse em casa. Estou apenas tentando não reagir exageradamente neste momento. Não sei o que pensar. Isso é um mal-entendido da minha parte e eu serei pai. Ou não. Felizmente ela não trabalhará até tarde hoje. Atualização 3. Peço desculpas por expor a vocês os piores dos meus medos e inseguranças. Certamente eu projetei muito do meu negativismo no que escrevi, mas às vezes é para isso que pessoas anônimas servem, eu acho. De qualquer forma, finalmente conversamos quando ela chegou em casa ontem à noite. Contei a ela tudo o que estava acontecendo, o urologista, o dinheiro e a próxima consulta. Expliquei que mesmo com todas as garantias que ela me deu, muitas situações suspeitas continuavam surgindo. Ela reconheceu e pediu desculpas de imediato. Ela não percebeu o quanto a traição da minha ex ainda me afetava. Ela sabia que algo estava errado antes do fim de semana, mas pensou que tínhamos resolvido. Conversamos sobre isso no domingo, mas tenho o hábito de guardar muitas das minhas preocupações para mim e não mostrar para o exterior, então enquanto ela pensava que estávamos nos comunicando, na verdade eu não estava. Decidimos começar do início e revisar tudo juntos. A questão do dinheiro realmente me preocupou. Ela concordou que foi inconsiderado da parte dela fazer aquilo sem me informar dada a situação em que me encontrava. Parece que as consultas pré-natais são tão estruturadas que eles pedem para você estabelecer um plano de pagamento imediatamente, e ela queria garantir que tudo estivesse em ordem para manter a consulta. Ela se ofereceu, sem que eu pedisse, para ligar para eles amanhã e confirmar isso, ou se eu quisesse poderíamos transferir o dinheiro de volta. Ela tem melhores benefícios na conta dela, então fez sentido. Pesquisamos sobre a zoospermia obstrutiva, e parece que não são sempre barreiras impenetráveis, apenas a real ausência dos ductos deferentes garante infertilidade total, então é possível que alguns espermatozoides passem. Vamos retornar ao especialista original com quem eu me consultei no ano passado e esperançosamente obter uma visão mais clara. A consulta que ela marcou era o único horário disponível tão rapidamente, e ela pensou que seria melhor não esperar. Eu disse a ela que tirei o dia de folga para ir junto, e ela ficou aliviada por eu poder acompanhar. Mais uma vez ela disse todas as palavras certas e pareceu genuinamente interessada em nos colocar na mesma sintonia. Depois de discutirmos cada ponto, eu realmente desejei ter acreditado mais nela anteriormente. Ela está estressada com o trabalho e preocupada com os dias que precisará se ausentar, mas pareceu realmente disposta a fazer o que fosse necessário para aliviar minhas preocupações. Ela até ofereceu uma política de celular aberto se eu precisasse. Nós vimos a mensagem que eu tinha mencionado e era apenas uma amiga dela. No entanto, eu recusei a oferta no momento pois não quero ser esse tipo de marido. Isso tudo realmente me fez refletir sobre o meu passado e como ele ainda me afeta hoje. Olhando para o fim de semana passado, foi difícil perceber no momento quanto toda essa incerteza estava me afetando. Esse nível de ansiedade realmente faz você questionar o que ao seu redor é real. Eu acho que a máxima, confiar, mas verificar é a melhor maneira de expressar. Eu estava apenas tentando verificar sem ter a confiança. Isso tudo trouxe um peso para o nosso casamento no momento, mas estou me sentindo mais como se estivéssemos novamente trabalhando juntos para aliviar isso. Ela achou que fazer um teste NIPO quanto antes seria uma ótima ideia, contanto que também procuremos algum tipo de aconselhamento juntos. Eu não sou muito fã de terapia, mas posso concordar que provavelmente ajudará. Estou me sentindo um pouco melhor sobre tudo. Edição: o teste de paternidade deu inicialmente positivo. Próximo relato. Ontem a melhor amiga da minha esposa entrou em contato comigo e disse que o marido dela e minha esposa estavam tendo um caso e que minha filha de 3 anos é na verdade filha dele. Minha esposa e eu estamos juntos desde o ensino médio e casados há 10 anos. Estou realmente abalado, então me desculpe se estou confuso ao escrever. A melhor amiga da minha esposa, chamada Megan, e eu trabalhamos na mesma empresa, em departamentos diferentes. Ontem ela quis se encontrar comigo depois do trabalho e disse que precisava me contar algo. Quando nos encontramos ela imediatamente começou a chorar. Tentei acalmá-la e perguntei o que estava acontecendo. E foi quando ela me revelou sobre o caso entre minha esposa e o marido dela. De acordo com Megan, esse relacionamento tem acontecido há anos e ela também me disse que o marido dela é o pai biológico da minha filha. Ela confrontou o marido sobre isso e ele não negou. Quando confrontei minha esposa, ela tentou negar tudo, mas quando mencionei que Megan havia me contado, ela também começou a chorar. Realmente não sei o que fazer. Quero dizer,
Tudo era uma mentira, não é? Minha pequena Taylor não é minha filha e minha esposa escondeu isso de mim por anos. Pelo que devo viver agora? Estou perdido e não sei como proceder. Estou aqui buscando conselhos. Desculpe se pareceu um desabafo. Próximo relato. Karen tenta me convencer a perdoar o filho dela que me traiu. Então, descobri que meu agora ex-namorado estava me traindo e dei a ele algumas horas para pegar suas coisas essenciais e sair da minha casa. Não vou mentir, fiquei devastada com toda essa situação e a única coisa em que pensei foi em fazê-lo sair e trocar as fechaduras. Esse era o homem com quem eu achava que iria me casar. Mais de uma vez ele tentou me convencer a casar no civil sem avisar ninguém. Eu mudei a minha vida de cabeça para baixo várias vezes por ele e pela família dele. Tudo por causa desse tal de amor. Peguei os cachorros e fui para a casa dos meus pais enquanto ele arrumava suas coisas. Aí recebi uma ligação da mãe dele. Ela está aos prantos. Eu também estou. Ela me diz o quanto está arrependida. E se eu não poderia perdoá-lo? Dizia que ele não tem para onde ir. Ela chegou a falar algumas coisas horríveis sobre ele. Mas no fundo o que transparecia era o pedido para eu deixar isso passar porque ele te ama, e que eu deveria aceitá-lo de volta e resolvermos isso juntos. Ah, ele também ama sua nova amiguinha, de acordo com as mensagens que li, mas estou divagando. Quando não cedo aos pedidos dela, ela chora ainda mais, dizendo que está muito abalada para conversar. Desculpa, quem foi traída aqui, e que me ligaria de volta antes de desligar. E depois ela liga para minha mãe, repete quase a mesma coisa. Não sei se ela percebeu que eu estava lá ouvindo. A única diferença é que ela tenta fazer minha mãe sentir culpa para me convencer a perdoá-lo porque Ele não tem para onde ir, está em um hotel. Ele não tem dinheiro para pagar o hotel. Ela tem que perdoá-lo. Quando minha mãe disse a ela que isso realmente não é problema nosso no momento, ela respondeu: Estou muito abalada para conversar. Eu te ligo de volta. já se passou mais de uma semana, acho que nenhuma de nós vai receber essa ligação de volta. Próximo relato. Karen chama a polícia porque minha filha não brincou com a filha dela. Isso aconteceu há cerca de 12 anos. Eu tinha acabado de me mudar para uma cidade pequena. Minha filha de 10 anos fez amizade com uma garota do quarteirão. A menina não tinha muitos amigos porque sua mãe era dramática e ninguém na vizinhança queria lidar com ela. Eu não queria punir a filha da Karen pelo comportamento de sua mãe e nossas filhas se tornaram boas amigas em pouco tempo. Cerca de 6 meses depois minha filha chega chorando. Aparentemente por causa de uma discussão sobre quem brincaria com qual Barbie. A outra garota chamou minha filha de negra. Quando minha filha ficou visivelmente chateada, a menina disse a ela algo como: Não é uma coisa ruim, é apenas o que minha mãe diz que você e sua mãe são quando agem como se fossem melhores do que nós. Basta parar de agir melhor e você não será negro. A Karen ligou rapidamente para pedir desculpas por sua filha falar fora de hora e compartilhar conversas familiares pessoais. Expliquei a ela que estava tudo bem com as meninas ainda sendo amigas, desde que nós 4 pudéssemos sentar e conversar sobre por que essa palavra seria tão dolorosa para minha filha. Ela concordou, mas fez comentários que me fizeram sentir que ela achava que eu estava exagerando. No final da nossa conversa deixei bem claro que nossas filhas não ficariam perto uma da outra até que a reunião acontecesse. Karen então diz: Isso é o que há de errado com vocês. Sempre jogando a carta da raça e fazendo uma montanha de um pequeno morro. Vocês não vão punir minha filha porque não conseguem se superar. Desliguei e foi o fim, ou assim pensei. Um mês depois minha filha está no parque na rua de nossa casa com o vizinho e os filhos. Estou limpando minha casa quando recebo um telefonema do vizinho. Meu Deus, Karen está aqui. Ela está gritando que as crianças não podem ignorar sua filha em um local público. Por lei elas têm que brincar com a filha dela. Estou fazendo as malas e voltando, só para avisar que essa vaca está agindo como uma louca. Você precisa que eu vá? Não, estou ignorando ela. Estaremos em casa em um segundo. 2 minutos depois recebo outra ligação e ouço gritos ao fundo. Você não vai acreditar nisso. Ela chamou a polícia para sua filha. A polícia está aqui. Você precisa descer aqui. Chego e minha filha está tremendo e chorando pensando que fez algo errado. Karen está gritando como uma mulher louca a plenos pulmões sobre como minha filha estar em um lugar público significa que ela tem que brincar com a filha dela. Então, o que você vai fazer sobre isso? Você vai mesmo deixar essa garota ficar no parque quando ela se recusa a brincar com minha filha? Policial. Senhora, sinto muito, mas como eu estava dizendo, não existe nenhuma lei que obrigue as crianças a brincar umas com as outras em parques públicos. Se ela não quer brincar com sua filha, ela não precisa. Me dê o walkie-talkie que está no seu ombro. Quero falar com seu sargento ou comandante ou algo assim. Alguém precisa vir fazer o maldito trabalho deles. O oficial chamou seu comandante. Fiquei atordoada. Perguntei se minha filha poderia sentar no meu carro porque ela estava visivelmente abalada. Ele disse que sim, o que, claro, fez com que Karen fizesse outro discurso retórico. O comandante chega e o policial está tentando explicar a ele o que está acontecendo enquanto ela grita a poucos centímetros de distância. Ele vem até mim e eu conto a história de como tudo isso começou. O comandante disse para mim: Neste momento não vejo razão para você ainda estar aqui. Você pode levar sua filha para casa. Karen diz ficando vermelha brilhante. É por isso que eles são assim. Ninguém os responsabiliza por nada do que fazem. Ela deveria pelo menos conseguir um ingresso ou algo assim.
Não sei o que foi dito depois disso. Eu, o vizinho e nossos filhos saímos de lá rapidamente. Comecei a procurar um apartamento imediatamente e encontrei algo cerca de 2 meses depois. Enquanto eu estava fazendo as malas, recebi uma ligação da Karen e deixei ir para o correio de voz. Ouvi dizer que você está se mudando. Eu só queria que você soubesse se você ou algum de seus filhos passar pela minha casa antes disso. Vou chamar a polícia por assédio. Não me importo se for James. Meu filho James tinha 2 anos na época. E mal posso esperar para ouvir que merda estúpida você tem a dizer sobre isso quando me ligar de volta. Não vou mentir, fiquei tentada a ligar de volta, mas não liguei. Nós nos mudamos uma semana depois, felizmente. Edição. Não sei por que a polícia não fez nada, mas nunca fez. Ela ligava para eles com frequência para todos e qualquer um. Eles sempre basicamente pediam desculpas, a acalmavam e iam embora. Quando digo cidade pequena, tem menos de 10.000 habitantes e muitas fazendas, tanto que o colégio literalmente tem um dia de traga seu trator para a escola. Ouvi histórias sobre os filhos dela serem selvagens na escola, baterem professores, morder, cuspir, e eles simplesmente seriam mandados para casa. Não posso dizer que seja verdade, mas veio dos meus filhos e de outras crianças da região. Por mais horrível que isso possa parecer, acho que toda a cidade decidiu coletivamente virar as costas para todos eles para não ter que lidar com ela. A polícia, as escolas e os pais. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.